Olá, meus irmãos, meus colegas, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. E hoje vamos iniciar capítulo 18 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Continuamos na nossa caminhada de reflexões aí a cada trecho, a cada assunto aqui de Jesus. Vamos lá para a nossa leitura de hoje. Capítulo 18, a partir do verso 1, diz assim: Naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam. Mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os dois ser lançado no inferno de fogo. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Até aqui, esse trecho é um pouco maior, né? Em média de 10 versículos aí, é o que a gente lê e reflete juntos. E os discípulos tinham acabado de passar, né? Por um questionamento dos fariseus, em que Jesus paga os impostos, né, e passa por essa situação com Pedro de provisão, de soberania. E aí eles voltaram, e quando os discípulos, Jesus ficou um tempo longe dos discípulos, estava só com Pedro, né? E quando Jesus voltou para perto dos discípulos, eles vêm com essa pergunta a Jesus. E a pergunta é: quem é maior no reino dos céus? E nós vemos algumas outras passagens em que demonstram essa grande imaturidade dos discípulos que ainda não tinham entendido verdadeiramente o que era o reino de Deus e por isso faziam um tipo de pergunta desses para Jesus, né? Assim como nós, na nossa falta de maturidade, na nossa falta de conhecimento com quem Deus é e o que é verdadeiramente o seu reino. E a resposta de Jesus, versículo 3. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Jesus responde que o maior é o menor, como uma criança. E em nos outros evangelhos, tanto em Marcos quanto em Lucas, também tem uma passagem semelhante a essas, os autores também contam, e a ênfase deles é em ter um coração como de criança, ser como criança. E é exatamente sobre isso que nós vamos refletir aqui. Quem é maior no reino dos céus? E a resposta de Jesus nos ensina muitas coisas. Marcos 10,14 diz assim: Certo dia trouxeram crianças para Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: Deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Lucas 18:16 diz assim: Certo dia trouxeram crianças para Jesus, para que pusesse as mãos sobre elas. E ao ver isso, os discípulos repreenderam aqueles que as traziam. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos: Deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas.
Lhes digo a verdade, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. E essa foi a resposta de Jesus aos discípulos, que muito provavelmente não esperavam uma resposta dessa. Esperavam algo talvez do tipo alguém que fizesse mais coisas ou que tivesse um mérito por algum motivo. E Jesus traz essa grande revelação sobre o menor ser o maior no reino dos céus. E o que é ser como criança para Jesus? É ter o próprio Jesus responde aqui, mas nós podemos falar um pouco mais sobre isso. Mas no versículo 4, Jesus diz o que é ser como criança. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E uma dos entendimentos do que é ser como criança é a humildade, a simplicidade e a dependência. Assim como as crianças dependiam totalmente do cuidado dos seus pais, da responsabilidade dos seus pais de lhe ensinar as coisas para que elas iam crescendo naturalmente, assim nós devemos ser com Deus. Depender do seu cuidado, sermos humildes e simples, sinceros como crianças, para que possamos viver verdadeiramente o reino de Deus. Mas uma coisa muito importante, antes de ser como criança, sobre entrar no reino do céu, Jesus diz assim no versículo 3. Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Antes dele falar que os discípulos precisavam ser como crianças, ele disse que os discípulos precisavam se converter. E a palavra no original aqui diz sobre mudança de direção, sobre dar um giro e mudar totalmente a sua direção. Como se você estivesse indo ao norte, você vira e vai ao sul, uma direção totalmente contrária. E isso é o significado de se converter. Se vocês não mudarem o rumo da vida de vocês, vocês não entrarão no reino dos céus e nunca serão como essas crianças, humildes, dependentes e que precisam e entendem do cuidado de Deus e da sua provisão. Versículo 6, Jesus diz assim, versículo 5, e quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Versículo 6, e se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. E aqui, mais uma vez, nós vemos algum entendimento sobre como ser, o que é esse ser como criança, né? Como elas eram fáceis de serem influenciadas ou de serem enganadas. E esse é o coração de ser facilmente influenciado, mas no bom sentido, por Deus, de ser moldado, de ser formado por Deus para ser parecido com Jesus. Versículo 7. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Jesus mesmo disse que era inevitável as pedras de tropeço. Em outras versões, em vez de pedra de tropeço, pode estar escrito escândalos. Em outras versões, tentações. Em outras versões, aos que se afastam de Deus. E esse é o significado dessa pedra de tropeço. Um escândalo, uma tentação, estar longe de Deus, né? Ai daqueles que fazem isso com os outros. E Jesus diz que isso é inevitável. Por que é inevitável? No mundo em que estamos, onde o pecado reina em nós, é inevitável isso não acontecer. Nós estarmos uns contra os outros por conta do nosso pecado, do nosso egoísmo. E aí Jesus disse, mas que o problema não é porque isso é inevitável. O problema é quem é responsável por colocar uma pedra de tropeço na vida desses pequeninos, que são as crianças, na vida desses inocentes, ou dos que não conhecem
ou que não estão próximos de Deus. É muito sério essa declaração de Jesus, pois nos faz refletir sobre os nossos relacionamentos e as nossas responsabilidades de apontar para Deus e fazer com que uma pessoa caminhe em direção a Deus, ou o contrário disso. Com a nossa vida, com as nossas palavras, ou de alguma forma, com que a gente faça com que a pessoa se afaste de Deus. Nós temos uma responsabilidade muito grande sobre isso. E a nossa responsabilidade é que as pessoas se aproximem de Deus e não se afastem. E é até aqui que nós vamos refletir e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua doce, maravilhosa, perfeita e infalível palavra. Obrigado porque a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo o que nós precisamos está na palavra de Deus, a verdade, a vida e todos os conselhos que nós precisamos vêm da palavra do Senhor. Deus, que essa palavra seja revelada a cada um através do teu Espírito e que possa alcançar os corações para que se convertam, para que se tornem crianças dependentes do teu cuidado e entendam que precisam somente de uma coisa nessa vida, o Senhor. E que nós entendemos a responsabilidade que temos de mostrar o Senhor às pessoas e fazer com que elas se aproximem deles e não se afastem. Nós oramos em nome de Jesus. Deus abençoe você.